Olá, pessoal, vamos começar mais uma aula. Essa aula falando sobre lei de Ohm. Essa lei de Ohm foi realizada pelo alemão, físico e matemático George Simeon, que viveu de 1789 até 1854. Essa aula consta na apostila número 3, aula número 12, lei de Ohm, página 36. A lei de Ohm é uma relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica, e essa relação é denominada de resistência elétrica. Quando esse valor de resistência elétrica varia-se a tensão, varia-se a corrente e o valor permanece constante, falamos que esse elemento é um elemento ôhmico ou resistor ôhmico. O resistor ôhmico, a relação entre tensão e corrente elétrica em alguns materiais é constante. Esses materiais são chamados de ômico. Então, esses materiais ômicos terão uma curva característica, uma reta, uma função do primeiro grau. E esse gráfico é um gráfico que representa um comportamento de um elemento ômico, de um componente ômico, de um resistor ômico. A unidade de medida de resistência elétrica é o ohm, tudo bem? Então, vamos resolver agora o exercício número 1. A relação U sobre I é constante em qualquer resistor? Não, em apenas alguns resistores. Apenas nos resistores denominados de resistores ômicos, tá bom? Como é chamado o resistor no qual essa relação é constante? É chamado de resistor ômico. Então, não. A relação U sobre U é constante em qualquer resistor? Não. Como é chamado o resistor no qual essa relação é constante? A relação U sobre U é igual a quando ela for constante, é uma propriedade de alguns materiais em condições específicas de temperatura. Quando essa relação é respeitada, o material é chamado de ôhmico. Então, exercício 1, exercício conceitual. Vamos para o exercício número 2. Mantive as características da definição lá, gráfico de um resistor ôhmico, qual é a fórmula que relaciona a tensão elétrica, corrente elétrica e resistência, que é a nossa lei de Ohm, tudo bem? Então, vamos utilizar essas informações aqui de cima. O gráfico da DDP-U em função DDP, diferença de potencial, dado em volts, em função da corrente elétrica e unidade de medida da corrente elétrica é o ampere. Para um material mostrado a seguir, determine o valor da resistência elétrica desse material quando submetido a uma DDP de 2 volts. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, eu tenho um gráfico. Esse gráfico, eu olho para um gráfico característico do resistor ôhmico. Opa, é idêntico, é igual. Então, eu sei que esse elemento é um resistor ôhmico. Qual a característica do resistor ôhmico? O valor do R é constante, o R é sempre o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Pegar minha lei de Ohm, como eu sei que o R não muda, então, para qualquer valor de DDP, terei qualquer outro valor de corrente elétrica, que me dará sempre o mesmo valor da resistência. Então, substituindo na fórmula, lei de Ohm, R é igual a U dividido por I. Quem é o meu U? Vou olhar no gráfico. Ele pediu 2 volts, mas no gráfico forneceu 8 volts. Então, pego 8 volts. No lugar do I é 2 amperes. Como eu sei que isso daqui é uma curva característica de resistor ôhmico, então eu posso usar qualquer valor de U e R, que sempre me dará o mesmo valor de resistência. Então, nós temos ali que 8 volts dividido por 2 amperes, o valor da resistência é 10 ohms. Então, determinamos o valor do R que foi solicitado. Exercício número 3. O gráfico da DDP-U em função da corrente elétrica I para o material é mostrado a seguir. Podemos afirmar que esse material não é ôhmico? Aí eu vejo a curva característica aqui de um material ôhmico e desse material aqui. Ele não é ôhmico? Sim, ele não é ôhmico. Está certo. Essa curva característica representa o material não ôhmico. Então, do gráfico, podemos concluir que o valor da resistência elétrica varia. Assim, podemos afirmar que o material não é ôhmico. Legal. Pergunta no item B. Qual o valor da resistência elétrica desse material quando I igual a 2 amperes? Então, eu vou no meu gráfico, ele já me deixou fácil aqui, ó, pontilhou para mim, característica desse gráfico nesse ponto. Corrente é 2 amperes e minha diferença de potencial é 8 volts. Vou pegar a formulinha da lei de Ohm,
e vou substituir 8 volts dividido por 2 amperes, tudo bem? Eu peguei aqui, ó, significa com 2 amperes eu estou relacionado com a DDP de 8 volts, que vai me dar novamente 4 ohms, tudo bem, pessoal? Então, resolvido esses exercícios da aula número 12, sobrou apenas um exercício conceitual, que é o exercício número 4. Um grande abraço para vocês e até a próxima.